debate sobre a abordagem do desenvolvimento integrado. Eu vou começar desde já por apresentar e convidar os membros deste painel. Começo desde logo pelo excelentíssimo Sr. Embaixador Armando Panguene, que desempenha as funções de Presidente do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento do Norte. Trata-se de uma pessoa com vasta experiência em cargos de liderança na administração pública e na diplomacia moçambicana. Foi embaixador nos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e África do Sul. Foi também vice-ministro da Defesa e Negócios Estrangeiros, para além de ter exercido o cargo de governador provincial em Nampula. Certamente que o cargo mais honroso que já desempenhou na sua vida foi governador da província de Cabo Delgado também. O nosso próximo orador é o Sr. Pietro Toigo. É atualmente o representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique, desde novembro de 2017. Antes disso, ainda no Banco Africano de Desenvolvimento, trabalhou no Departamento de Gestão de Recursos Naturais e de Governação Económica. Antes de se juntar ao BAD, trabalhou no Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, em países como a Líbia, Serra Leoa e Zimbábue. É, portanto, um conhecedor das idiosincrasias de África. Também deteve posições na Comissão Europeia e no Ministério do Tesouro do Reino Unido. Tenho o prazer de lhe considerar um amigo pessoal, já discuti várias vezes com ele assuntos ligados ao nosso país e à província de Cabo Delgado, pelo que posso testemunhar que é uma pessoa que com muito empenho se debruça sobre as questões de desenvolvimento no nosso país. Finalmente, gostava de convidar a dona Mirta Caulard. É representante das Nações Unidas no nosso país, trabalha para as Nações Unidas há 28 anos, já antes de estar no nosso país trabalhou na Nigéria, no Haiti, no Kosovo, tem vasta experiência de ações humanitárias, está no nosso país há pouco menos de um ano, mas também já tive a oportunidade de me reunir várias vezes com ela e fiquei surpreso com o grau de conhecimento que demonstra do nosso país, apesar de estar cá há muito pouco tempo. Portanto, uma das ideias que está por detrás da criação de uma agência de desenvolvimento e da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, concretamente, é esta necessidade de complementarmos a ideia de desenvolvimento com o conceito de integração. A minha opinião pessoal é que nós podemos ver o desafio da integração em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão geográfica. Como é que nós conseguiremos garantir que as várias máquinas governativas existentes nesta zona do nosso país, a da província de Cabo Delgado, a de Nampula e de Niassa, consigam ter entre elas uma interoperabilidade que garanta que a soma das partes seja maior do que a ação individual de cada uma delas. Depois temos também o desafio, esta é a segunda dimensão, de garantir a interoperabilidade sectorial. Portanto, nós temos setores da economia que estão sob a tutela de máquinas governativas distintas, mas o Sr. Ministro, na sua intervenção, fez referência a isso. É necessário que estas máquinas governativas consigam operar umas com as outras para poderem, enfim, criar aqui sinergias que possam levar a um desenvolvimento mais integrado. E, finalmente, a terceira dimensão tem a ver com a possibilidade de integrarmos numa única plataforma vários parceiros de cooperação, várias representações diplomáticas, para que possamos, enfim, financiar as atividades de uma agência desta natureza. As minhas primeiras questões, e é assim que vai funcionar mais ou menos este painel, eu vou colocar questões a cada um dos intervenientes, eles terão entre 5 e 7 minutos para responder e depois disso vamos passar à plateia. As minhas primeiras 2 questões, Embaixador Panguene, vão para si. Gostava de que nos explicasse um pouco qual é a sua visão sobre a atuação da ADIN. Como é que a ADIN será capaz de garantir a interoperabilidade geográfica, a interoperabilidade sectorial e como é que vai conseguir gerir diferentes parceiros de cooperação na mesma plataforma para que, de facto, o resultado final seja superior à soma das partes? E a segunda questão tem a ver com de onde é que virá o dinheiro. Como é que consegue financiar a atividade
de uma agência como a ADIN. O Sr. Ministro referiu que só nesta assistência multiforme que está a ser lançada agora vamos precisar de 400 milhões de dólares, só temos 5%, e depois precisamos de 764 milhões de dólares para o resto das operações. Eu estava a dizer que, apesar de ter trabalhado aqui, trabalhado há alguns anos em Cabo Delgado, é preciso ter-se em conta que a minha tarefa atual não é apenas de Cabo Delgado, é de Cabo Delgado, Niassa e Nampula. E sabe o amigo que no nosso conceito antigo, a centralidade do trabalho daqui do Norte era baseada em Nampula. E até hoje se questiona por que a centralidade foi decidida para Cabo Delgado. Essa resposta não tenho autoridade para dar. Tenho alguma reflexão apenas. Agora, dizer o seguinte, o trabalho é vasto e não é simples. E isso será possível com a nossa capacidade de desenvolver sinergias com as autoridades daqui desta província e das outras províncias também. E sobretudo, uma questão que está ligada à segunda questão que depois vou desenvolver, é que este trabalho só pode ter sucesso quando nós tivermos, primeiro, o apoio do nosso governo, integralmente, e segundo, termos a garantia do apoio dos nossos parceiros, que felizmente uns são parte da plateia hoje, que são meus amigos. Então, é com esses que nós vamos ter garantia. A ADIN tem sorte, porque antes de nascer, os parceiros já estavam no Norte, já tinham programas, já tinham a ideia de criação de uma espécie de ADIN. Não é a ADIN como concebeu o nosso governo, mas eles já tinham essa ideia e queriam sugerir ao governo para poder fazer funcionar a sua atividade. Portanto, posso dizer que na prática, como ouvimos aqui durante as discussões, a minha tarefa está bastante facilitada. O dinheiro virá do nosso governo, em primeiro lugar. Segundo, virá dos nossos parceiros. E acho que essa referência foi feita também pelo Sr. Presidente da República e também pelo Ministro da Agricultura, que o nosso papel não é de gerir dinheiro e não temos interesse nisso. O nosso papel será coordenar os esforços para se evitar a duplicação, para que as ações que são feitas no distrito de Montepuez, ou ações que são feitas em Nampula, ou em Niassa, não sobreponham. E nós então seremos o olheiro para ver se as plataformas, tanto dirigidas pelo MSP da Holanda, como das Nações Unidas. Bom, o Banco Africano não menciono porque tem áreas específicas que não competem com ninguém, e estamos muito satisfeitos com isso. E depois tem outras, a USAID e outras, e muitas outras. O nosso trabalho da DIN, então, é de coordenar essas ações. Coordenar, que é para poder ter uma melhor satisfação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Também, Pietro, o Sr. Embaixador acaba de falar de dinheiro. É impossível alguém falar de dinheiro sem eu virar as agulhas para ti. Diz-me o que é necessário para o Banco Africano de Desenvolvimento apoiar ainda mais iniciativas que possam surgir da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. Existe uma percepção, eu não sendo membro do governo, provavelmente tenho menos necessidade de ser politicamente correto nessa matéria, mas existe uma percepção generalizada do público de que muitas vezes são anunciados apoios, mas esses apoios na prática tardam em chegar e muitas vezes não respondem àquilo que são as nossas verdadeiras necessidades. O que eu gostava de saber de ti, primeiro, o que é que podes dizer para eliminar esta percepção pública que existe?
E segundo, o que é que nós, como país, podemos fazer melhor para obter mais apoio de instituições como o Banco Africano de Desenvolvimento? Muito obrigado e muito obrigado pelo convite hoje. Bom, é verdade que também como representantes todos de instituições internacionais, também nós precisamos um pouco de humildade e ser claros com as limitações também das nossas ações. Há algumas abordagens que tentam de ter um alto nível de transparência e de tomada de conta na maneira com a qual utilizamos os fundos que são confiados a nós, que talvez, algumas vezes, voltam a ser, um pouco mais lentos a ser desembolsado, a ser implementado também. Contudo, depende muito do contexto de estruturação e de qualidade do programa. Isso é muito importante. E por isso nós achamos que a presença do ADIN vai ter um papel muito importante em melhorar a qualidade dos projetos e especialmente ter disse muito bem, assegurarmos que o produto final seja mais que a soma dos componentes. Assegurarmos que as intervenções setoriais, cada uma está tão bem coordenada de ser mais que a soma dos setores. E isso é muito importante e esse é o papel essencial que tem que vai ter o ADIN. Então, seguramente temos que, comprometermos a trabalhar de maneira eficaz e transparente para assegurarmos que as expectativas da população, em termos do apoio que vai ser entregue, sejam satisfeitas. Também gostaria de comentar muito rapidamente sobre a tua pergunta sobre o financiamento. É claro que acho que nós estamos a ver um compromisso muito importante dos parceiros internacionais sobre o programa de trabalho do ADIN e, geralmente, sobre a perspectiva do desenvolvimento integrado do norte de Moçambique. Como Banco Africano, sempre tivemos esse convencimento que, ligando as áreas férteis de Niassa e da parte oriental de Cabo Delgado, com as áreas ocidental de Cabo Delgado, com as áreas costeiras, que vão haver um grande crescimento demográfico, podemos, de verdade, magnificar os impactos nas economias locais do grande projeto de GNL. E essa é um pouco a filosofia que nos trouxe a financiar o projeto de GNL, mas também a fazer todas as ligações, infraestruturais com as 3 províncias que abrangem o ADIN. Mas também há outra área muito importante, de verdade, estimular o investimento privado e canalizar o investimento privado em projetos de alto impacto de sustentabilidade e de desenvolvimento. É um pouco essa filosofia da plataforma MSP, Multi-Stakeholder Platform, que a colega da Embaixada de Holanda mencionou. A ideia é identificar projetos privados com alto potencial de desenvolvimento e catalisar financiamento e catalisar ideias para trazer mais e mais parceiros internacionais e nacionais, e acho que também o Conselho Empresarial de Cabo Delgado teve um papel importante nessas discussões. E acho que a DIN vai ser um veículo adicional para potenciar e dar uma resposta clara e também um repositório de projetos claro para os investidores. É claro que temos que olhar também o assunto de segurança, porque sem segurança não vamos ter o tipo de investimento que estamos a desejar. Obrigado. Muito obrigado, Pietro.
Mirta, vou agora passar a palavra a si. As Nações Unidas é das maiores organizações multilaterais que existem no mundo. Portanto, se há organização que nos pode dar lições sobre como se promove desenvolvimento integrado, é precisamente as Nações Unidas. Gostava de ouvir um bocado de si, qual é a sua experiência de promover desenvolvimento integrado em países como Moçambique. Qual é a sua visão sobre o futuro do desenvolvimento da Zona Norte e como é que acha que a comunidade internacional, de forma geral, se pode engajar no financiamento de projetos que sejam promovidos pela ADIN? Muito obrigada e bom dia a todas e todos e muito parabéns por o lançamento da ADIN. É uma iniciativa excelente e também parabéns por tudo o que foi mencionado aqui até agora. Eu acho que hemos escutado a todas as coisas corretas para ter um desenvolvimento sustentável, também para acelerar o desenvolvimento e localizar, não? Porque é de isto que estamos a falar. Do meu ponto de vista, dada a situação aqui, o que é muito, muito importante é, naturalmente, a coordenação. Não? Isto é essencial. Isto é um ponto. Outro ponto é a coordenação no tempo. Porque os eventos negativos estão acelerando. Então, é importante acelerar os eventos positivos e acelerá-los mais. As pessoas, os deslocados, como as famílias que acolhem os deslocados, todos precisam de renta, porque é na natureza das pessoas. E é um drama para um deslocado não poder gerar renta. E esta é para eles esperar. E esperar assim, sem poder gerar renta, é um problema muito, muito grande. E é um problema que depois provoca mais conflitos, mais tensões. Então, o que é muito... Sim, minha experiência é que esta coordenação no tempo entre a parte de resposta imediata e a parte mais de mediano e largo prazo, temos que acelerar, não podemos seguir falando de mediano e largo prazo. Temos que fazer algo mais rápido. Isto é um desafio enorme. E é um desafio enorme também porque vai junto com a parte da segurança. Porque é uma situação esta que precisa de muita coragem. E eu gostaria de parabenizar os administradores locais que hemos escutado, porque eles estão em situações muito, muito complicadas. E esta coragem temos que ter todos e todas, juntos. E isto é porque muitas vezes vemos, por exemplo, que há situações, como em Cabo Delgado, há zonas que têm paz, que estão tranquilas. É aí onde agora temos que acelerar os investimentos em desenvolvimento, sem hesitação, sem esperar. Isto tem que vir. Muitas vezes somos muito burocráticos, muitos estudos, muitas coisas. Pode ser simplificar, mas fazer estas coisas juntas, a parte humanitária e junto à parte de desenvolvimento. Não podemos fazer um depois do outro. Eu espero que isto seja a tarefa principal da ADIN e estamos, como Nações Unidas, disponíveis a ajudar, a compartilhar nossas experiências, ajudar na mobilização de recursos e a trabalhar junto com as instituições. Estamos aqui presentes ao nível da PEMBA, ao nível também dos distritos, e estamos na melhor disposição de seguir trabalhando. Também podemos compartilhar mecanismos, coisas para simplificar a coordenação, mas estamos aqui, queremos estar juntos e queremos seguir estando juntos. Obrigada. Muito obrigado, Mirta. Eu vou agora passar a palavra à plateia e sem querer limitar a liberdade de expressão das pessoas, obviamente, gostava de orientar as questões que vêm da plateia em dois sentidos.
O primeiro, gostava de ouvir um bocadinho mais sobre do corpo diplomático aqui presente, sobre o que é que se pode fazer para melhorar esta interação entre Moçambique como país e a comunidade internacional, para agilizar e tornar mais expedito a chegada de apoio financeiro, principalmente para estes projetos de desenvolvimento que poderão vir a surgir de uma agência de desenvolvimento como a ADIN. A segunda orientação que eu gostava de dar para as intervenções que vêm da plateia agora é, de certa forma, antecipar esse processo de consulta que hoje começa, não é? Mas tentar perceber sobre se existem opiniões do setor privado, do setor governamental. Nós temos aqui presentes secretários de Estado das 3 províncias, governadores das 3 províncias. Se existem sugestões de projetos que possam ser considerados de desenvolvimento integrado, projetos que possam ser considerados transversais para todos os setores da economia, com grande impacto imediato no desenvolvimento desta região. Portanto, é uma questão de levantarem a mão e eu passarei a palavra. Tenho ali o Simone Santi. Da plateia sobre o segundo painel, cuja matéria em análise ou em debate tem a ver com a abordagem do desenvolvimento integrado do Norte. Do setor privado. O Excelência Presidente da República. Da ADIN, Tudo o protocolo observado. E eu falo como empresário que estou a trabalhar aqui em Pemba, também na Fungi, a minha empresa, e que investi também o meu capital na província de Cabo Delgado. Mas também como representante da Eurocam, as empresas europeias, e do setor de oil and gas da CTA. Ontem tive encontros com empresários europeus que estão aqui. Tem empresários que estão a investir, espanhóis, franceses, italianos, em pequenas empresas. E a prima dica é que não existem só grandes empresas, mas também muitos empresários. E a maioria desses empresários tem parceiros locais, alguns deles mesmo com maioria de capital local. Alguns números, eu ouvi falar muito do setor de oil and gas. E o setor de oil and gas, hoje em dia, em Moçambique, está a respeitar muito aquilo que é a importância do envolvimento, mesmo da província de Cabo Delgado. 50% da população moçambicana que trabalha no setor de oil and gas é da província de Cabo Delgado, hoje. Mais de 20% das empresas que trabalham no setor de oil and gas são da província de Cabo Delgado. E estamos a falar seja de empresas registradas em Moçambique, seja de empresas com capital maioritário moçambicano. O governo está a fazer uma excelente obra de coordenação e controlo, no sentido que é o Ministério que está, junto com o Instituto Nacional de Petróleo, junto com o setor privado, está a controlar que o benefício desse setor seja para o empresariado. E o empresariado significa emprego, significa futuro, significa criar uma cultura diferente. O presidente da República, desculpa mencionar, falou o gás não se come uma vez. Era uma provocação para dizer que o gás significa depois agricultura, significa turismo, significa logística. Essas são empresas que hoje em dia estão a desenvolver também o setor aqui com as dificuldades. Só para terminar, falamos que o terrorismo não aceita diálogo. Bem, o setor privado continua com um diálogo transparente, aberto e franco com os governos que estão a fazer o seu papel, porque nós achamos que o diálogo é o futuro da paz e do desenvolvimento. Obrigado. Muito obrigado, Simone. O Simone levantou aqui a questão de que é preciso não nos concentrarmos única e exclusivamente no setor de petróleo e gás. Isso é uma verdade à la palice, quase. Mas que outros setores, que tipo de projetos podem ser promovidos para garantir, de facto, um desenvolvimento mais abrangente e integrado? Gostava de ouvir um bocadinho mais sobre isso.
e volto a insistir, gostava de ouvir o posicionamento da comunidade internacional relativamente a esta questão de tornar o financiamento mais expedito. Senhor Embaixador. Boa tarde, muito obrigado. Bem, eu não vou falar sobre algum projeto concreto, né? Tá. Mas eu gostaria de dizer que estamos muito preocupados com a insegurança daqui do Cabo Delgado, principalmente pelos terrorismo, né? Aí, estamos querendo ajudar de alguma maneira para recuperar a segurança daqui, né? Porque a segurança é a coisa mais importante, é fundamental para investimento também. Nós temos o investimento na área privada também, no setor de cães, né? Mas, então, no nosso caso, temos uma Constituição que impede ajudar militarmente a recuperação da insegurança. Então, estamos interessados em promover algumas atividades para ajudar nessa área não militar, né? Para melhorar a segurança daqui do Cabo Delgado. Tá. Então, eu estou pensando agora pedir ao meu governo para participar em algumas atividades para ajudar as pessoas deslocadas aqui no Cabo Delgado, não somente no Cabo Delgado, não. Eles estão saindo daqui para outros estados também, não é? Províncias. Tá. Então, estamos querendo expor minha ideia para meu governo, né? Então, para isso, é bom ter umas palavras concretas da parte do governo moçambicano para solicitar o apoio internacional para ajudar situações das pessoas deslocadas. Bem, se tiver essas palavras concretas, isso vai fortalecer, isso vai como que eu vou dizer? Isso vai ajudar meu pedido ao meu governo, tá? Para convencer meu governo, né? Eu posso dizer assim: olha só, o governo moçambicano está pedindo diretamente, está solicitando a cooperação internacional para melhorar as situações das deslocadas, né? Situações das pessoas deslocadas. E como estamos convidados aqui para participar desse lançamento da ADIM, e uma das atividades principais do ADIM é ajudar essas pessoas deslocadas, eu posso entender que houve as palavras de solicitação da parte do governo moçambicano para que a comunidade internacional ajude as pessoas deslocadas. Eu posso entender assim? Eu termino aqui com minha pergunta. Muito obrigado. Obviamente que não vou ser eu a responder à pergunta, mas assisti à apresentação do Sr. Ministro Celso Correia e no início da sua intervenção, inclusive, fiquei convencido de que aquele gap entre os 19 milhões e os 400 milhões de dólares ia se reduzir drasticamente. Agora, eu gostava de lançar um desafio aqui ao Secretário de Estado na província de Cabo Delgado, para falar um bocadinho sobre projetos que possam existir para a província de Cabo Delgado. Obviamente que este desafio depois é extensivo também aos secretários de Estado da província de Nampula e de Niassa. Portanto, se quisesse tomar da palavra, seria para nós um privilégio. Muito obrigado. Já é boa tarde. Eu vou responder de forma muito breve ao desafio que nos é colocado. Em primeiro lugar, a questão do desenvolvimento. Desenvolvimento
no Norte, desenvolvimento no país. No caso do Norte, impõe-se, em primeiro lugar, a solução de um aspecto muito importante, foi aqui referido muitas vezes, que é a urgência ou a premência da restauração de clima de paz e tranquilidade. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a paz e a tranquilidade permitem a reconstituição do tecido social, hoje dilacerado por razões que já conhecemos, permite a renovação da esperança e, acima de tudo, a reposição da confiança no futuro. Esse é o pressuposto fundamental para que toda a gente se engaje no processo de desenvolvimento. Agora, em segundo lugar, nós precisamos, para haver um desenvolvimento integrado no Norte, precisamos de um motor. O motor chama-se infraestruturas. Nós precisamos de construir ou viabilizar corredores de desenvolvimento. Refiro-me a corredores intraprovinciais, em primeiro lugar, dentro de cada província, tem de haver corredores que permitam o transporte de bens das áreas de produção para as áreas de consumo e para outros fins, e também corredores de desenvolvimento interprovinciais. Neste caso específico, entra aqui de forma muito particular o corredor Pemba-Lixinga e também o corredor, eu diria assim, Namialo-Metoro. Estou a falar de corredores interprovinciais. Estes elementos, quanto a mim, são elementos muito importantes para provocar o desenvolvimento integrado, sem prescindir da importância dos corredores intraprovinciais. Em cada província, logicamente, há os corredores que serão definidos. Essa seria, não sei se, espero que tenha respondido, seria para nós uma resposta ao desafio que foi colocado. A questão do motor de desenvolvimento, que são as infraestruturas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência, Secretário de Estado. Teremos espaço, provavelmente, no máximo, para mais 2 intervenções, porque estamos a aproximar-nos da hora do almoço. Vi ali um braço levantado. Sim, faz favor. O segundo painel, o painel tem a ver com reflexão à volta da abordagem e desenvolvimento integrado do Norte. Se veja, prima facie, um pouco deslocado daquilo que é o foco desta discussão. Mas, do meu ponto de vista, não está deslocado. Eu gostaria de contribuir naquilo que seria a elaboração da estratégia para esta agência, que, como ouvimos, está em elaboração, para dizer só uma coisa que julgo importante. Julgo que nós devemos priorizar a necessidade de acelerar os passos. Isso significa o quê? Significa nós não nos apegarmos ao perfeccionismo. Portanto, de modo que nós tenhamos a flexibilidade necessária para fazer com que os resultados pretendidos venham mais cedo. Porque se nós nos apegarmos no perfeccionismo, vamos decair na burocracia, vamos dificultar os processos, porque tudo tem que partir muito bem, então poderemos perder tempo em vez de estarmos a trazer resultados. Este é um dos aspectos. E outro aspecto tem a ver com esta integração. Se nós estamos a falar do desenvolvimento integrado, daquilo que se faz ver
parece estar muito mais ligado à atividade empresarial, à atividade privada, à atividade de geração de renda e por aí adiante. Mas essa atividade há de ser desenvolvida em setores transversais, de todos os setores, económica, social, aí por diante. E o resultado desta atividade há de ser necessariamente também a conflitualidade. Porque se nós temos o desenvolvimento, então haverá necessariamente uma conflitualidade, há aqui indivíduos que terão que ir ao registro civil para se registarem, ou ter o bilhete, e muitas coisas daquilo que são as ações para a materialização desta iniciativa. E nisso poderá acontecer também crimes. Então, no setor público, que também faz parte destas províncias, não é? Como é que a agência poderá agir para que o setor público em si mesmo também acompanhe a atividade desta agência? Portanto, eu preconizo que terá que encontrar-se algum mecanismo para fazer elevar o próprio setor público na sua atuação. Os tribunais, por exemplo, têm que estar preparados para dirimir os conflitos que podem vir a acontecer justamente em resultado desta atividade. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que eu gostaria de perceber como é que esta agência também pode integrar o setor público, que a priori pode parecer que está fora do seu campo de atuação. Muito obrigado. Mesmo agora a última intervenção, não tenho mais ninguém? Faz favor, apelo à sua capacidade de síntese. Obrigado, boa tarde. Chamo-me Emerson e trabalho para o Conselho Cristão de Moçambique e sou cidadão de Pemba. Eu vou ser sintético e dizer que, para mim, na minha pequena compreensão, se queremos um desenvolvimento integrado e sustentável, é preciso que a ADIN seja trazido ao nível mais baixo da planificação. Ou seja, as instituições de participação, as instituições de planificação, as instituições de diálogo, as instituições de tomada de decisão precisam ser reforçadas para garantir que aquelas pessoas que a gente quer ajudar, aquelas pessoas que a gente vai beneficiar, que é a comunidade, especificamente jovens e mulheres, participem na planificação. Elas não sejam apenas consumidoras desse processo, mas a partir do processo de planificação estejam lá, a questão da prestação de contas, a questão da responsabilização e em si o reforço dos espaços de participação, para mim, é essencial e tem que começar agora. Muitas das instituições de participação neste momento estão desintegradas, principalmente nos locais onde os ataques terroristas acontecem, mas onde há relativa segurança, os espaços precisam ser reforçados, para que as prioridades das pessoas sejam ditas por elas próprias. Elas mesmas digam o que é que para elas é importante e prioritário neste momento. E muitíssimo obrigado. Muito obrigado. De forma sintética, as questões levantadas pela audiência, portanto, vieram sugerir uma análise da base para o topo. No fundo, pelo que pudemos ouvir pelas intervenções anteriores, do PCA, da ADIN, de Sua Excelência Sr. Ministro da Agricultura, esta abordagem de se fazer a atividade da ADIN, a planificação da atividade da ADIN da base para o topo está presente, pelo menos em termos de intenção. A questão de termos um desenvolvimento integrado e transversal também está presente. A questão de poder potenciar o setor público também está presente nas intenções da ADIN. É verdade que fica agora, em minha opinião, dois grandes desafios. O primeiro é passar das intenções à ação e o segundo é encontrar financiamento, que, pelos vistos, uma parte dela já ficou praticamente garantido hoje.
Gostava de saber se alguns dos oradores quer acrescentar mais alguma coisa ao que já foi dito. Senhora Magistrada, por favor. Eu gostaria, primeiro, saudar o senhor, acho que é o senhor Matemula, sobre a abordagem que ele fez e dizer que a visão dele é correta. E até posso lhe dizer que faltou um setor importante, que é o setor empresarial. Por exemplo, se dermos exemplo da província de Cabo Delgado, há muitos agentes econômicos que perderam as suas atividades por causa da situação corrente. E então, aí, uma das recomendações que nós iríamos fazer quando o trabalho inicial é a questão dos impostos. Então, a questão dos impostos tem que ser revista para esses agentes específicos que sofreram esta consequência. Portanto, é uma das áreas como exemplo. E para dizer, o outro interveniente não ouviu o nome, para lhe tranquilizar. Perdão. O nosso enfoque não é nas cidades, é na base. Esse que é o trabalho da nossa agência. Iremos realizar o trabalho na base, nas comunidades, abaixo dos postos distritais, e dialogar com as comunidades, com os líderes comunitários e obter a opinião deles sobre as nossas realizações. Este é o nosso conceito. E esta é a intenção, e como disse o moderador, depois dependerá de como é que nós teremos sucesso na realização. Obrigado. Pietro Mirta. Sobre este último ponto, não? A importância da parceria entre o setor público e a sociedade civil. É muito, muito importante para ter êxitos. Obrigada. Muito rapidamente, acho que havia uma pergunta que ficou pendurada, que era os setores, dizíamos, que vão gerar a mudança, a transformação. Eu acho que é bastante óbvio que na economia moçambicana, especialmente aqui no norte do país, a agricultura vai ser o setor que vai gerar o mais emprego e a nossa transformação mais inclusiva. Especialmente se é uma agricultura virada muito à industrialização, ao processamento e à criação de valor em torno, e não só sobre a produção. Outro setor óbvio que vai desenvolver-se em paralelo com a agricultura e em paralelo com hidrocarbonetos vai ser a logística. É preciso completar os grandes corredores rodoviários, foram mencionados para o secretário de Estado, Pemba-Lixinga, mas também a ligação com o corredor de Motuara em Tanzânia, e resolver alguns assuntos, por exemplo, sobre o porto de Pemba, que ainda estão pendurados. Esses dois setores vão treinar a economia. E se podemos ajustar a isso alguns setores no jusante do hidrocarbonetos, o fertilizantes, o petroquímico, e também ter um plano integrado para o desenvolvimento a geração baseada sobre o gás natural, já vamos ter uma estrutura fundamental para o desenvolvimento do país. Depois, metodologicamente, como diz a colega das Nações Unidas, é ter uma implementação muito virada a nível de comunidades e de operadores econômicos no terreno. Muito obrigado. Muito obrigado, Pietro. Sua Excelência, com a sua permissão, daríamos por terminado então este painel de debate. Foi uma grande honra para nós contar com a sua presença durante o evento todo. Esperamos que tenha sido do agrado da plateia em geral. Muito obrigado.